melhor e mais correto assistir filmes e séries em inglês com a legenda em português ou em inglês? Fala pessoal, Ingrid aqui. Eu vou sempre te incentivar 100% a assistir filmes e séries em inglês para aprender inglês. Mas talvez a grande questão para alguns é colocar a legenda em português ou colocar a legenda em inglês. Neste vídeo nós não vamos entrar na questão de assistir um filme, uma série sem legenda, apenas com áudio. Mas nós vamos falar os prós e os contras de cada uma dessas legendas, em inglês e em português. Não deixe de se inscrever aí no canal para ver todos os outros conteúdos que tem por aqui, claro, os que ainda virão. E bora lá ver esse mistério. Bora parar e pensar comigo. Quem é que usa legenda em português? Primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que está iniciando, ou então os básicos em inglês, aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento ainda, então elas colocam a legenda em português porque elas estão no início. Mas nós temos o segundo tipo de pessoa, que elas estão de palhaçada com a minha cara e com a cara delas. Esse tipo de pessoa é aquela que já tem uma boa base de inglês, é até mesmo um intermediário, entende bem as coisas em inglês, mas porque está bem confortável na legenda em português, eles não colocam a legenda em inglês. Então nós temos esses dois tipos de pessoas. A pessoa que está iniciando, só sabe o básico, e a pessoa que não quer se arriscar, entrar nesse novo mundo da legenda em inglês e só usa a legenda em português nos filmes e nas séries. Agora, quem é que usa a legenda em inglês? O primeiro tipo de pessoa é aquela que já tem uma boa base no inglês, aquela pessoa intermediária. Ela tem aquela base em inglês e ela está usando a legenda em inglês porque caso tenha alguma coisa do listening que ela não entendeu, a legenda tá lá para ajudar. Aquela palavra que ela não conseguiu identificar o som, a legenda tá lá para ajudar. E a gente tem um outro grupo que assiste a legenda em inglês, que é aquele grupo que tá querendo assistir filmes sem legenda alguma, só com áudio em inglês. Então elas usam a legenda em inglês para chegar nesse nível de assistir sem legenda. Eu quero saber de você se você já assistiu o filme em inglês com legenda em inglês. Se sim, me diz lá nos comentários e compartilha comigo, se puder, e com o pessoal, qual foi a tua experiência, se você gostou, se achou difícil e tal. Ah, tem também aquela pessoa que, por exemplo, eu faço isso às vezes. Por exemplo, no filme Star Trek Into the Darkness, tem um vocabulário muito específico, científico, doidão. E eu já tenho um nível de inglês, mas eu não tava conseguindo entender. Então, foi o que eu fiz, coloquei a legenda em inglês para me dar um suporte para entender o filme. Então, tem esse grupo de pessoas também que coloca a legenda em inglês quando tem um tipo de filme, de série com um vocabulário diferente, bem específico, para poder dar esse suporte no listening. Agora, qual é o correto? A legenda em português ou a legenda em inglês? Eu vou dizer pra mim, a minha opinião, ao meu ver, aquilo que eu já tenho observado assim nas pessoas e até mesmo comigo, eu digo que o melhor, o mais correto é a legenda em inglês. Você tá assistindo um filme em inglês, uma série em inglês, então você coloca a legenda em inglês. Mais uma vez, nós não estamos aqui falando, nós não vamos, na verdade, entrar no caso de assistir filme sem legenda, com legenda ou sem legenda, mas estamos falando de legenda em português ou em inglês, certo? É isso que nós estamos falando. Então, diante disso, eu prefiro que você coloque uma legenda em inglês. Por quê? Porque o seu cérebro vai ficar 100% em inglês. A sua mente vai ficar 100% em inglês. E a galera iniciante, a galera básica que não entende tanto de inglês assim? Para essas pessoas específicas, aí sim você tem que colocar a legenda em português. Não vamos botar o carro na frente dos bois. Falei o ditado certo, que teve uma vez que eu falei o meu ditado materno errado. Que vergonha. Para essas pessoas específicas, iniciantes básicos, sim, você vai colocar a legenda em inglês, em português. Mas você também pode usar o extensor da Netflix no Google Chrome, que com esse extensor você consegue botar duas legendas ao mesmo tempo na Netflix, a legenda em inglês e a legenda em português. O próximo vídeo dessa semana eu vou explicar como é que baixa esse extensor, então fica ligado para não perder. Sabe por que eu não gosto da legenda em português? Porque você sempre vai ficar com sua mente prestando mais atenção na legenda em português e você vai ficar com a falsa ideia de que tá entendendo inglês. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu vou assistir um filme bem diferentão,
com a legenda em português, ou então antes, quando eu assistia mais com a legenda em português, eu prestava atenção no listening, eu prestava atenção no áudio em inglês do filme, e eu ficava... isso aqui tá muito fácil, eu tô conseguindo entender esse inglês. Mas é claro que eu tava conseguindo entender se eu tava vendo a tradução na legenda. É claro que eu conseguia entender. Sendo que a legenda em português, ela te traz esse conforto de sempre estar vendo a tradução, a tradução, a tradução. E você perde do inglês quando você vê a tradução. Porque tem tantas expressões, tanta forma de falar, tantos verbos, tantas situações que você tem que pegar em inglês, e a tradução, a legenda em português não vai fazer com que você entenda isso em inglês, sabe? Sem contar que a legenda em português não traduz tudo que eles estão falando em inglês. Eles deixam muito a desejar. Eles não traduz certo. Tem coisas que eles falam que eu, assistindo Friends, com a Yasmin, teve um site que a legenda só pegava em português. E eu escutava e via a tradução, não batia, era completamente diferente, um completo nada a ver do que eles estavam falando. Você perde do filme e a essência do filme com a legenda em português. Mas as pessoas iniciantes e básicas, elas precisam da legenda em português. Agora, quais são as vantagens da legenda em inglês? Como eu já disse, a sua mente fica 100% em inglês. Áudio em inglês, transcrição em inglês, tudo em inglês. E você consegue identificar lá na legenda aquilo que você não entendeu ouvindo. Por exemplo, no Star Trek. 2 motivos que eu não conseguia entender Star Trek. Primeiro, porque eu não conseguia entender de fato o que eles estavam falando. Eu não conseguia identificar a palavra, então a legenda em inglês me fez identificar a palavra em inglês que eles faziam. E o segundo motivo que eu não conseguia entender Star Trek era porque eles usavam um vocabulário específico. Então, se você está assistindo alguma coisa e não está identificando bem as palavras, o som em inglês, mas você já tem um bom nível de inglês, cara, se desafia, coloca a legenda em inglês, esquece a legenda em português, pelo amor de Deus. Você tem que se desafiar. O desafio é necessário, o desconforto é necessário para você poder evoluir e crescer. Muito simples, é simples assim. Agora pega essa dica e coloque em prática. Abençoado e abençoada. E aí? Muito quente aqui. Eu vou deixar na descrição vídeos meus onde eu sugiro filmes, séries, desenhos para você estar assistindo em inglês. Pra galera básica, intermediária e também avançada. Então vai lá e vê opções de filmes e séries para assistir em inglês. E se você quiser também, compartilha comigo lá nos comentários qual o teu filme favorito de assistir em inglês e série também. Eu acho que no momento tá sendo Friends, porque eu tô assistindo Friends, né? Então acaba que tá sendo a minha série favorita para assistir em inglês no momento. Me diz lá nos comentários qual é a tua. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!